Na primeira parte dessa entrevista com o José Carlos Gubzik, a gente estava falando justamente da importância que se tem em alguns países da Europa, como a França, a proximidade entre governo e empresa no sentido de fazer negócios. Uma proximidade saudável na qual as empresas elas vão, por exemplo, participar de comitivas de governo para outros países no sentido de abrir novas frentes de negócios. Não há nada relacionado a financiamento, como a gente teve muito aqui no Brasil, mas sim algo que as empresas possam, de fato, se aproveitar de uma estrutura e de portas abertas para amplificar os seus negócios. O Brasil, ele precisava ir nessa linha, você acha? Eu acho que sim. Porque o que acontece? A minha experiência é que as grandes visitas presidenciais, que eu vi na Europa, eu vi nos Estados Unidos, elas acabam se ancorando na relação empresarial. Então são as ações e as iniciativas no mundo da economia que a grande política externa dos países acabam sendo ancorado na realidade do dia a dia. Porque se você faz uma visita e não deixa nada de concreto, e não deixa, vamos dizer, embaixadores pragmáticos trabalhando na realização e na execução daquelas iniciativas que foram imaginadas e foram assinadas a nível de presidentes, a nível de ministros, a coisa acaba ficando relativamente vazia. Então eu acho que o Brasil tem que criar um modelo, e acho que cada país cria o seu, o Brasil tem que criar um modelo de associar mais as empresas e o mundo dos negócios na discussão da legislação, para que a gente tenha um pouco mais de pragmatismo e que as legislações não sejam vazias e sem capacidade de aplicação e de fiscalização. E acho que nas relações externas o Brasil tem que trazer mais as empresas para participar mais ativamente das missões precursoras realizadas a nível ministerial, mas sobretudo quando tem reuniões a nível de presidente, a presença dos empresários é muito importante, que ela realmente abre uma agenda nova e cria vínculos de negócios entre as empresas de governo, que são as primeiras a caminharem por essa vereda, mas as empresas privadas também têm muito a se aproveitar disso, na questão de tecnologia, na questão de acesso ao mercado, na questão de entendimento de como se desenvolver fora do Brasil. A gente não pode esquecer que as empresas brasileiras ainda são muito voltadas para o mercado interno. A empresa brasileira só se preocupa com exportação, vamos tirar as empresas de commodities dessa conversa, elas se preocupam com o mercado interno e só se voltam para a exportação quando tem um momento de recessão ou de capacidade ociosa no Brasil. O Brasil nunca teve um modelo, de um lado, ligado com inovação e com exportação de uma maneira perene, com política de médio e de longo prazo. Sempre foi uma política acomodativa, dizendo, não, tem um problema no mercado brasileiro, tem capacidade ociosa, vamos exportar os excedentes. Exceção a isso, evidentemente, é a Petrobras, a Vale, que são líderes nos seus mercados e que tem um fluxo de exportação constante, porque é um mercado de commodity. Né? Uhum. Voltando um pouco à questão dos conselhos, você já teve em multinacional, empresa de capital, digamos, com mais de um acionista e também empresa de dono, empresa de capital brasileiro. Como é que você vê hoje as empresas familiares dentro dessa governança que muitas vezes não existe, ou então a criação de um conselho é ignorada? Você acha que a gente perde competitividade por não ter essa profissionalização? Eu acho que isso tem evoluído bastante, Luiz. A minha leitura é que as empresas de controle definido, empresas de família, de dono no Brasil, elas criaram conselhos no primeiro momento porque era um pouco moda, mas eu acho que ao longo dos últimos 5 a 10 anos, mesmo as empresas que têm no dono quem decide no final da reunião, eu acho que eles estão muito mais abertos e muito mais interessados em ter opiniões autênticas, genuínas e conselheiros que tenham a competência e que tenham a coragem de falar a verdade. Então acho que aquele conselho que num certo momento foi um pouco pro forma, para dizer, não, a minha empresa tem um conselho, eu, dono, não decido sozinho, que dava-se uma espécie de aparência de modernidade, quando na realidade era um conselho muito mais consultivo, que ele ouvia todo mundo, mas decidia o que ele queria. Hoje acho que isso evoluiu, porque primeiro os conselheiros evoluíram. Os conselheiros hoje não aceitam ir para um conselho para dizer sim, dizer amém,
para aquilo que o presidente do conselho ou a equipe executiva quer ouvir. Então você tem conselheiros mais preparados, mais independentes, com mais coragem, e acho que os grandes donos das grandes empresas também fizeram um exercício de humildade e perceberam que ter uma interação aberta, franca com o conselho cria valor, leva a empresa para o crescimento, para uma gestão melhor de riscos e uma preocupação com cultura empresarial, com pessoas que às vezes a equipe executiva e o dono não tem no seu dia a dia, né? Como é que é lá fora, em relação aqui no Brasil, as responsabilidades do conselheiro? Tem alguma diferença? Você, por exemplo, na pessoa física, pode ser, de alguma maneira, responsabilizado num conselho lá fora por alguma coisa relacionada ao que a empresa faz? Eu acho que as responsabilidades hoje são muito parecidas. Você ser conselheiro no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa, elas são muito parecidas naquilo que é, vamos dizer, a responsabilidade legal. O que existe nos Estados Unidos, está começando a aparecer na Europa agora, é a noção do investidor ativista, certo? Que ele responsabiliza o conselheiro por decisões de natureza econômica, por aprovações de certas decisões, que ele acha que o seu interesse como investidor minoritário pode ter sido transgredido de alguma forma. Então, não é uma responsabilidade em caso de acidente, em caso de fraude, mas uma responsabilidade porque não teve o disclosure necessário, porque o management não tomou as medidas que tinham que ser tomadas na visão desses investidores. Então, eu acho que tem uma responsabilidade, e como tem uma responsabilidade grande, uma exposição grande dos conselheiros na sua pessoa física, existe um compliance e um envolvimento muito grande de juristas monitorando cada uma das etapas e cada uma das decisões que são tomadas. Não só a decisão que é tomada, mas qual o processo para a tomada de decisão. Quer dizer, o investidor ativista, ele processa ou responsabiliza o conselho como um todo, somente aquele que votou contra ou está, digamos, contra aquilo que ele achava correto? Eu acho que você tem as duas coisas. Você tem ações contra o conselho como instituição, como entidade, mas também ação contra indivíduos do conselho que tomaram uma posição que, na visão deles, não foi a melhor para o interesse da empresa e dos seus acionistas. Agora, se não me engano, uma apólice de seguro que proteja um conselheiro, ela cobre os custos advocatícios, mas não cobre o patrimônio desse conselheiro, é isso mesmo? Não, as apólices de seguro que eu conheço não cobrem o patrimônio dos conselheiros. Ela cobre os custos de advogados, de consultores e tudo que for necessário para a defesa do conselheiro. Em alguns casos, ela tem uma apólice de uma indenização, até um limite de indenização que o seguro paga, mas se passar desse valor, tanto o conselheiro do ponto de vista criminal como o seu patrimônio podem ser envolvidos nesse tipo de coisa. Ou seja, não é exatamente um passeio no parque, vocês são responsabilizados. Não, muito pelo contrário. Eu acho que qualquer pessoa, quando aceita assumir uma posição num conselho, aí pode ser conselho consultivo, pode ser entidade privada ou pública, empresa com fins econômicos ou instituições sem fins lucrativos, a responsabilidade é a mesma do ponto de vista civil e do ponto de vista criminal. E o patrimônio sempre vai estar lastreando essas responsabilidades. Eu fui presidente do Conselho da Aliança Francesa aqui em São Paulo, que é uma entidade não lucrativa, de ensino, que tem o objetivo de dar acesso às pessoas que queiram aprender francês. As responsabilidades que eu tinha como presidente do Conselho eram as mesmas que eu tenho e tinha em conselhos onde eu era remunerado. Então você faz uma ação pro bono, sem nenhuma remuneração, para o bem de uma instituição, de uma comunidade, mas a sua responsabilidade não deixa de ser menor porque é uma instituição sem fins lucrativos. Então, assumir um conselho, aceitar a responsabilidade de um conselho tem que ser muito bem pensada, muito bem ponderada, porque os riscos são grandes.
E, Zé Carlos, para encerrar, o que você diria para aquele executivo, CEO, que hoje está numa fase que ele olha para o conselho como alternativa para uma segunda carreira? Como é que essa pessoa tem que se preparar? Que conselho você daria para quem quer ser conselheiro? Eu acho que tem, primeiro, uma pessoa que fez uma carreira de sucesso, evidentemente que ele criou um conjunto de competências ligado aos negócios que ele trabalhou, que tem um valor de ativo intangível extremamente relevante. Então essa é uma questão importante. Eu acho que a outra questão que leva uma pessoa a ser procurada para ser conselheiro de uma empresa é também a lateralidade. Não você ter o domínio de uma competência específica, mas você ter um envolvimento na comunidade econômica, nas comunidades de operação, para que você tenha, além da sua competência técnica, vamos dizer assim, uma competência social e uma competência de relacionamento, que são os networks hoje. Ninguém vive sem networks de influência e que você também é influenciado através disso. E aí tem um certo aprendizado sobre as questões de governança, como é que funciona um conselho, você tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, você tem formações em universidades e escolas de como funciona um conselho, o conselho, os comitês de conselho, a interação do conselho com o management, com a diretoria executiva. Então eu acho que tem métodos e coisas a aprender, mas eu acho que o principal ativo é a experiência, a competência e a compreensão do ambiente de negócio. Acho que essa é a principal coisa que leva alguém a ser convidado para fazer parte de um conselho. Bom, a gente encerra aqui a nossa entrevista com o José Carlos Grubesic e nós continuaremos a série Conselheiros logo em seguida, mas de qualquer maneira, Zé, muito obrigado pela sua entrevista fantástica. Luiz, eu que agradeço. Um prazer estar aqui, ver essa maravilha que é a Money Report, moderno, para frente, a oportunidade de conversar com você e ver os planos aí que estão sendo feitos. E o futuro é de crescimento, progresso, e é isso que a gente gosta de ver. Parabéns a você, parabéns a Cris aí por esse sucesso.